Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Nós estamos aí na nossa jornada, trabalhando os passos de recuperação. E hoje nós vamos conversar sobre o terceiro passo. O terceiro passo tem como título Deixa Ir. A ideia que eu já coloquei um pouquinho na oração, é colocar toda a nossa vida, colocar todas as nossas necessidades ao controle, ao comando de Jesus, deixe que Ele cuide das nossas vidas, deixe que Ele governe os nossos dias. Mas o texto é bem conhecido, está lá em Mateus capítulo 11, quero ler com vocês os versículos de 28 a 30, e assim pensar com vocês na manhã de hoje a respeito desse texto. Diz assim o texto bíblico: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Quando eu estava me preparando para esta mensagem, pensando na mensagem desta manhã, me veio à mente um momento da vida de Abraão. Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, ele tem um diálogo com Deus. E naquele diálogo com Deus, Abraão começa a dizer assim: pai, mas o que me adianta ser tão abençoado se eu não tenho nenhum filho? O que me adianta ser tão abençoado se eu vou ter que deixar tudo que o Senhor tem me dado para um dos meus servos? Eu não tenho herdeiro. E Deus diz assim: não é assim, Abraão. Sai um pouquinho da tenda, dá uma olhadinha para o céu, vê se você consegue, Abraão, contar as estrelas do céu. Assim será a sua descendência. E naquele momento o texto bíblico diz que Abraão creu. Abraão creu na promessa que Deus havia feito a ele. E o texto continua nesse diálogo entre Deus e Abraão. E agora Deus vai dizer assim: olha, eu tenho mais para você, Abraão. Eu lhe darei toda esta terra. Eu te darei como herança toda esta terra. E Abraão pergunta: mas Deus, como eu posso ter certeza disso? Como eu posso ter certeza de que o Senhor está me dando esta terra? E aí Deus disse o seguinte: Abraão, vai lá, pegue um cabrito, um carneirinho, pegue um novilho e ofereça em sacrifício a mim. O texto bíblico diz que Abraão partiu os animais ao meio, colocou um de cada lado, e ali então ofereceu adoração a Deus por aquela aliança que Deus estava fazendo com Abraão. Mas naquele momento em que a aliança de Deus estava sendo feita com Abraão e Abraão estava adorando a Deus, começaram a surgir as aves de rapina, os urubus, as aves de rapina. E o texto bíblico diz que Abraão passou o dia inteiro espantando as aves de rapina, da adoração que ele estava fazendo a Deus, daquele momento de consagração que ele estava fazendo a Deus. Mas lá no versículo 17, o texto bíblico vai dizer então que enquanto Abraão estava espantando, já no cair da tarde, Abraão viu que entre os animais havia um fogo passando e havia fumaça subindo. E Abraão, naquele momento, ele adormece, ele dorme. E quando ele dorme, Deus fala com ele novamente, dizendo que o povo dele passaria por um momento difícil. O Egito iria escravizá-lo, escravizar o seu povo, mas que ele não precisaria temer, que Deus continuaria com ele. Por que me veio à mente este momento da história de Abraão? Por que me veio à mente este momento em que Abraão está ali nesse diálogo com Deus? Porque quando nós decidimos entregar tudo que temos e tudo que somos a Deus,
quando nós decidimos viver os sonhos de Deus, quando nós decidimos fazer o que Ele quer para nós, o que Ele espera de nós, quando nós decidimos fazer isso, sempre haverá aqueles, situações, circunstâncias, que muitas vezes elas serão tão difíceis, que nós podemos sentir o desejo de que será impossível viver a benevolência de Deus. Mas nós jamais nos esqueceremos de Deus, nós jamais perderemos Deus como referência. Mas às vezes a situação é tão difícil, as circunstâncias são tão trabalhosas, que nós não sentimos e podemos pensar, imaginar, não crer mais que Deus é benevolente para conosco. Essa história me dá a segurança de que mesmo quando pessoas quiserem, circunstâncias quiserem, mesmo quando situação quiser, frustrar os nossos sonhos, roubar a nossa energia, tirar o nosso foco, a benevolência de Deus sempre estará lá à disposição de nós. A benevolência de Deus sempre está lá, a nos cercar, a nos abençoar, a cuidar de nós. Mas também esse texto me recorda e me lembra e me dá a ideia de que, sim, na vida sempre haverá aves de rapina tentando nos tirar da nossa direção, tentando nos tirar do nosso propósito. Eu fico imaginando essa igreja querida tentando ser gente, tentando buscar a sua cura, tentando trabalhar a sua área de recuperação. E quantos empecilhos talvez possam acontecer para que isso não se torne uma realidade, porque o que o nosso inimigo quer é que continuemos doentes. O que o nosso inimigo quer é que continuemos impotentes. O que o nosso inimigo quer é que nós continuemos tímidos em todos os propósitos e sonhos que Deus tem para nós. Mas nós temos Deus abençoando e cuidando de nós, mesmo quando as aves de rapina estão tentando sufocar as nossas vidas. Mas na verdade esse texto me veio à mente, porque Abraão passou o dia inteiro espantando as aves de rapina. Mas as aves de rapina foram espantadas por Deus quando Abraão dormiu. Talvez estejamos lutando com as nossas forças, com a força do nosso braço, com a força das nossas pernas, com a força do nosso intelecto, com a força até mesmo das nossas emoções e talvez a força que nos resta, a última força, o último fôlego. E aí vem Deus e diz assim: ei, quando as aves de rapina quiserem roubar os seus sonhos, roubarem os seus propósitos, roubarem os seus intentos, quando as aves de rapina quiserem desanimar você, quando as aves de rapina quiserem enfraquecer você, quando as aves de rapina quiserem desviar você do seu foco, distrair você, roubar a sua energia, é tempo de descansar. Porque quem vai espantar as aves de rapina da sua história é Ele. É o Deus eterno que te ama. É Ele que vai espantar o inimigo. A ideia de aves de rapina não está relacionada a Satanás. A ideia de aves de rapina é a figura que Deus usou para ajudar a Abraão a entender que o Egito se levantaria contra Israel. Mas a ideia de aves de rapina é a ideia de inimigo. Inimigo que tenta nos sufocar, inimigo que tenta nos distrair, inimigo que rouba a nossa energia, inimigo que suga a nossa energia, tira toda a nossa força, toda a nossa disposição e tenta nos tirar do caminho que Ele tem nos dado. Quantas vezes você já parou no meio do caminho um projeto que você iniciou? Terça-feira você vai começar mais um regime. E o seu regime começa na terça e termina no sábado, toda semana. Se a gente não consegue nem manter um regime às vezes, igreja? Eu já desisti de começar regime. Já desisti, não começo mais regime. Já me declarei derrotado, sou derrotado nessa área. Mas quantas vezes você começou um projeto e as dificuldades surgiram? E as vozes apareceram, e o desestímulo chegou, e você parou no meio do caminho.
talvez fosse tempo de descansar e esperar que Deus espante por você as aves de rapina. Por isso, nós estamos tentando mostrar à igreja que existe uma possibilidade de descansar. E a primeira possibilidade de descansar é entendendo que nós não somos Deus. Ele o é. Ele é o perfeito, né? Como eu tenho dito para mim mesmo todos os dias, não é errado, né? Errar não é errado. Errado é não admitir o erro ou admitir que errou. Todas as vezes eu tenho dito isso. Quantas vezes no dia eu digo isso para mim? Fernando, errar não é errado. Errado é não reconhecer que se errou. Porque eu quero ser Deus, eu quero ser perfeito. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu não tenho defeito, que eu não tenho tristeza, que eu não tenho meus maus momentos, que eu não tenho palavras erradas no momento errado, de maneira errada. E eu fico então me culpando, me julgando, me condenando, mas há possibilidade de descansar quando eu abro mão do controle, quando eu abro mão do controle das minhas, da minha autoimagem, quando eu abro mão do controle das pessoas, quando eu abro mão do controle de evitar a dor, quando eu abro mão do controle de problemas. Eu não sou Deus. E porque eu não sou Deus, eu preciso ter a coragem de ir para o segundo passo e admitir a minha incapacidade de lidar com as minhas dores, com os meus traumas, com os meus sofrimentos sozinhos. Eu não preciso caminhar sozinho nas minhas dores. Eu não preciso caminhar sozinho nos meus lamentos. Eu tenho que sair do estado de negação e admitir: eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma área de recuperação e eu vou buscar ajuda. E hoje, o texto bíblico nos ensina que nós precisamos então depositar em Jesus toda a nossa confiança, entregar a Ele todo o nosso cuidado e assim deixar ir essa preocupação de que eu tenho o controle sobre a minha vida, sobre a minha história. E como nós podemos fazer isso? Como nós podemos encontrar descanso? Como nós podemos descansar em Deus? Como nós podemos então deixar ir, que a história das nossas vidas seja conduzida por Jesus? O texto bíblico nos ensina, e o primeiro passo que o texto bíblico nos ensina está num convite. Olha o que o texto bíblico diz: venham a mim. O primeiro passo então é este convite. Como que eu posso descansar em Deus? Primeiro, indo até Jesus. Olha que curioso, porque o texto bíblico ele acaba sendo genérico. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim todos vocês que estão cansados de serem humilhados. Vinde a mim todos vocês que estão cansados de serem esquecidos. Todos vocês que estão cansados de conviver com a mentira, todos vocês que estão cansados de administrar os seus vícios, todos vocês que estão cansados de olhar para si mesmo e não ver solução, todos vocês que estão cansados dos estigmas que colocaram sobre vocês, todos vocês que estão cansados das declarações que são feitas a seu respeito, todos vocês que estão cansados de olhar no espelho e não encontrar possibilidade nova, não encontrar um caminho diferente, todos vocês que estão cansados da tristeza tomando conta, todos vocês que estão cansados das notícias difíceis que chegam diariamente. E eu poderia ficar aqui a manhã inteira falando só sobre todos. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Do que é que você está cansado? Cansada? O que é que colocaram na sua mochila que não eram para ter colocado? O que é que você colocou na sua mochila que você se arrepende de ter colocado? Vá até Jesus. Não há descanso para a nossa alma, não há descanso para a nossa vida se não formos até Jesus. Por isso o convite é esse: venham todos vocês até mim, venham a mim. Então, a primeira orientação que Deus faz a respeito de uma vida de descanso é nós aceitarmos este convite que Jesus faz. Só que muitas vezes nós confundimos o convite
E aí esse convite nós muitas vezes não aceitamos porque estamos presos a algumas coisas. Primeiro, faça a distinção entre decisão e solução de problema. Você já parou para perceber ou para pensar que muitas vezes, quando nós estamos prestes a tomar uma decisão, nós não tomamos a decisão porque talvez não saibamos qual será ou como resolver o problema, ou qual problema ele virá, ou qual problema causará aquela decisão que eu tomei. Então, decisão não é nunca e nunca será solução de problema. Primeiro eu tomo a decisão e depois eu resolvo o problema. Eu tenho muitos sonhos para mim, pessoal, eu tenho muitos sonhos para a igreja. Um dos sonhos que eu tenho, por exemplo, é quem sabe morar perto da igreja, mas fora da capital. Quem sabe um dia morar em Atibaia, por exemplo. Eu posso tomar a decisão hoje. Tomo a decisão de um dia morar em Atibaia. Mas aí eu vou ter que resolver um monte de problema para que essa decisão se concretize. Eu vou ter que esperar, por exemplo, a Julinha se formar, talvez, na faculdade. Eu vou ter que esperar, talvez, a igreja crescer um pouco mais. Eu vou ter, então, que começar a pensar na venda do meu imóvel. Ou seja, a minha decisão gera algumas dificuldades ou alguns problemas que eu vou ter que ir resolvendo passo a passo. Mas se eu ficar pensando no passo a passo que eu tenho, eu nunca tomo a decisão de um dia estar fora de São Paulo. Como você tem lidado com isso? Na manhã de hoje, Jesus está simplesmente pedindo para você tomar uma decisão. Consagre toda a sua vida a Ele. Mas pastor, o que isso implica? Não se preocupe com isso, agora, tome a decisão. Mas pastor, se eu colocar toda a minha vida aos cuidados de Jesus, quais são as consequências disso? Os problemas, não é para ser pensado agora é hora de tomar a decisão. A grande questão é que nós não tomamos uma decisão porque estamos preocupados com as consequências dessa decisão. Não estou falando para nós sermos inconsequentes, mas eu estou falando que as consequências, há algumas que nós prevemos, mas tem muitas delas que nós não conseguimos prever. E aí nos escraviza e deixamos de tomar decisões. Tome a decisão por Jesus na manhã de hoje. Consagre a sua vida a Ele. Dedique a sua vida a Ele. Abra mão do controle da sua história, abra mão do controle da sua vida, abra mão, do controle dos seus dias. E aí Ele vai cuidar junto com você e você junto com Ele de tudo aquilo que vocês têm vivido. Mas não é só a preocupação entre decisão e solução de problemas que muitas vezes nos impede de agirmos. Por exemplo, eu penso e creio de todo o coração que muitas vezes o orgulho não nos permite entregar toda a nossa vida a Jesus. Muitas vezes o sentimento de orgulho, aquele sentimento de que eu já sou maior de idade, eu já estou pronto para cuidar do meu próprio nariz, eu sei o que fazer, eu sei como fazer, eu estou pronto para a vida. E esse orgulho tem nos impedido de entregar as nossas vidas a Jesus. Por isso, eu gosto muito de um texto que está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 12, que diz que o que precede a ruína, o que precede a destruição é exatamente o orgulho. O orgulho é o que precede a ruína. Então, abra mão do seu orgulho. Por mais inteligente, por mais hábil, por mais dinâmico, por mais sensível que você seja, você precisa de Jesus. Reconheça isso na manhã de hoje. Um outro sentimento está lá em Salmo 40, 12. Quero ler com vocês esse texto bíblico. Salmo 40, 12. Muitas vezes deixamos de entregar o controle das nossas vidas a Jesus por vergonha, por culpa, por nos sentirmos inadequados, por nos sentirmos desapropriados. Olha o que Davi diz no Salmo 40, versículo 12. Pois as dificuldades me cercam,
São tantas que não se pode contá-las. Meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar saída. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Por isso, perdi todo ânimo. Ele está tão envergonhado com a condição dele. Ele se sente tão culpado com a condição dele. Ele se sente tão escravizado pela condição dele, que ele não tem coragem nem de se aproximar de Deus. Ele não tem coragem nem de orar. Ele não tem coragem nem mais de confessar o seu pecado. Sabe aquele momento das nossas vidas que a gente fala assim, quer saber de uma coisa? Eu nem vou mais falar sobre isso com Deus. Eu tenho vergonha de voltar de novo diante de Deus para falar sobre isso. Já aconteceu com você isso? Comigo acontece o tempo todo, né? O tempo todo eu estou lá diante de Deus, Pai, estou aqui de novo com esse tema. De novo essa agenda que eu tenho com o Senhor, Pai. De novo, né, esse assunto que eu preciso resolver com o Senhor. E muitas vezes a culpa, né, muitas vezes a vergonha, né, o sentimento de inadequado, o sentimento de não habilitado para estar na presença de Deus, nos impede de colocar diante dEle tudo aquilo que nós precisamos colocar que é a nossa vida. Estava há tempos atrás conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse exatamente isso. Eu disse para ela assim, estou orando para que Deus te abençoe. Essa pessoa olhou para mim e disse assim, pastor, na verdade eu não estou precisando da bênção de Deus. Na verdade eu estou precisando da misericórdia dEle. Como se ele estivesse dizendo, eu estou sempre inadequado na presença de Deus. Eu sou uma pessoa inadequada para estar diante de Deus. Mas quem não é? Estranho seria se nós, todos nós, ou se alguns de nós nos sentíssemos preparados para estar na presença de Deus. Todos nós somos inadequados mesmo. Todos nós devemos carregar o sentimento de que nós estamos em dívida com Ele, em débito com Ele. Estranho seria se um dia nós chegássemos diante de Deus e falássemos, Pai, estamos bem, né? Eu não devo nada para o Senhor não deve nada para mim, nos igualamos aí. Estranho seria isso, porque Ele é o perfeito que está sempre na sua benevolência nos abençoando, e sempre nos dando mais do que merecemos, sempre nos dando mais do que pedimos, sempre nos dando mais do que a nossa mente possa pensar, nossa mente possa imaginar, como o próprio texto bíblico nos ensina. Não deixe que a vergonha, não deixe que o sentimento, né, de não estar adequado na presença dEle, roube o privilégio de você consagrar os seus dias a Jesus. Mas às vezes também é o medo. O medo muitas vezes não nos permite colocar toda a nossa vida aos cuidados de Deus. E um dos grandes medos que o ser humano tem é de perder o controle. Por isso o primeiro passo, não somos Deus. Não tente controlar a sua imagem, não tente controlar as pessoas, não tente controlar a dor, não tente controlar os problemas. Porque todos nós temos uma grande necessidade de ter controle, de ter a vida sob controle, né? De ter os nossos dias, né, guardados pelas nossas mãos. Quando as coisas começam a escapar entre os dedos, a gente começa a ficar sem sentido, a gente começa a ficar preocupado. Por que nós nos preocupamos? Porque as coisas estão escapando ao nosso controle. E todos nós temos medo de que alguém nos controle. Eu tenho um grande problema com isso. Já me permiti muitas vezes ser manipulado. E quando eu descobri que eu estava sendo manipulado, eu quis sair disto, e eu sair dessa condição. Só que hoje eu tenho um problema, porque quando eu sinto que qualquer pessoa, qualquer colocação está tentando me manipular, eu não aceito, eu rejeito de imediato. Porque eu sei o que é ser manipulado. E todos nós temos medo de ter alguém nos controlando. E às vezes, por causa deste medo, nós não entregamos até mesmo para Jesus a nossa vida.
Porque às vezes temos até medo de que Ele, de fato, controle todos os nossos passos. E se Ele controlar todos os nossos passos e dizer que eu tenho que deixar o que eu estou fazendo para fazer algo que eu nunca fiz? Mas pastor, e se eu entregar a minha vida a Jesus e Ele quiser me levar para outro lugar, para outras áreas, para outra história? Eu não sei se eu estou disposto a isso, eu não sei se eu estou aberto a isso. Mas eu aprendi uma coisa, que liberdade não é deixar, né, ou não mais ser deixar controlado, ou não se permitir mais ser controlado. Porque todos nós somos controlados de uma certa forma. Somos controlados pela mídia, as notícias que vêm, aquelas notícias que podem nos controlar, ou nos animando, ou nos desanimando, ou nos levando a pensar igual, ou nos levando a rejeitar aquele pensamento. Nós somos controlados, nós pais somos controlados pelos nossos filhos. As nossas agendas mudam dependendo da necessidade dos nossos filhos. Não tem como, os nossos filhos nos controlam. Às vezes a nossa empresa nos controla. O meu cliente me controla, numa necessidade que eu tenho, é ele que está controlando a minha agenda. Ou seja, todos nós somos controlados. É uma utopia achar que nós podemos viver livres. Eu sou livre, ninguém diz o que eu tenho que fazer, ninguém controla a minha agenda, ninguém controla os meus passos. Eu sou dono do meu nariz e pronto. Isso é uma utopia. Por isso, liberdade é escolher quem nós vamos deixar que nos controle. Se não for Jesus, será outro. Se não for Jesus, será o seu pecado. Se não for Jesus, pode ser que seja o inimigo das nossas almas. Se não for Jesus, pode ser que seja a circunstância roubando toda a paz do seu coração. Então, liberdade é exatamente eu decidir quem é que vai me controlar. E a minha oração é que você opte por Jesus. Deixe que Ele te controle. Deixe que Ele guie as suas vidas. Deixe que Ele domine os seus dias. A minha oração é que todos nós nesse santuário, todos aqueles que nos acompanhem, possam de fato, na manhã de hoje, entregar os seus dias a Jesus. Não apenas aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mas decidir andar com Jesus. Pensar como Ele pensa, fazer como Ele faz, sentir como Ele sente. A minha oração é que na manhã de hoje você decida andar com Jesus. Talvez você já o tenha aceitado nessa maneira que nós usamos, mas não foi você que aceitou a Ele, foi Ele que te aceitou. Não foi você que o achou, foi Ele que te achou. Porque Jesus nunca esteve perdido e nós continuamos perdidos. Deixe que a sua vida seja um caminhar com Jesus. Entregue o controle da sua vida a Ele. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Mas o texto bíblico diz assim, vamos voltar lá para Mateus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Vocês já sabem que a ideia de jugo é a ideia de um campo, ou de um corpo de ensino dos rabinos judaicos que eram colocados sobre a vida daqueles que seguiam. Então isso é jugo. Então todo rabino tinha o seu jugo, tinha o seu corpo de ensino, tinha o seu corpo de doutrina, tinha o seu corpo de princípios. E esses rabinos passavam aos seus alunos e colocavam sobre os ombros desses seus alunos todo o peso de um ensino. Jesus está dizendo que o evangelho ele é leve e suave, que ele é o rabino que não coloca peso sobre os nossos ombros. Ele é o rabino que deve ser seguido e ele é o rabino que traz ensinos de leveza sobre nós. Esse é o sentimento do texto bíblico. E ele vai dizer assim, tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine. Nós só teremos paz quando entregarmos as nossas vidas a Ele, irmos até Jesus e depois só teremos paz quando
deixarmos que Ele nos guie. Seu estilo de vida o trouxe até aqui. O seu estilo de vida tem sufocado você. O seu estilo de vida tem permitido e tem criado todos os traumas que você tem administrado o tempo todo. O seu estilo de vida o fez doente, o faz doente. Dá uma chance para Jesus. Abra mão do seu estilo de vida para viver o estilo de vida que Jesus quer. A ideia de guiar, né? O próprio Davi, antes de dizer aquilo no versículo 12, olha o que ele diz no versículo 8 do próprio Salmo 40. Olha o que o Davi, é interessante nós olharmos para esse Salmo 40 e ver então como Davi ele vai traduzir esse sentimento de ser guiado por Jesus. Versículo 8. Tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Talvez essa tenha que ser a grande decisão da manhã de hoje. Eu vou entregar os meus dias a Ele, a Jesus, e vou deixar que Ele me guie. O que significa deixar que Ele me guie? É obedecê-lo. É aquilo que Davi está dizendo no versículo 11, versículo 8, é encontrar prazer na vontade de Deus. É encontrar prazer naquilo que Deus tem pedido, naquilo que Deus tem feito, naquilo que Deus tem orientado, na maneira como Ele tem movimentado as águas da minha vida. É eu ter prazer nisso e viver esta realidade. Mas apóstolo Paulo também vai orientando o seu filho na fé, Timóteo, e ele vai dizer assim, lá no Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16, convidando-nos a aceitar que a Bíblia seja o nosso padrão. Olha o que o texto bíblico diz, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos corrigir. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Qual é o seu padrão de conduta? Aonde você tem estabelecido o seu padrão de conduta? Aonde você tem estabelecido o seu padrão de vida? Muitas vezes nós estabelecemos o nosso padrão de vida na cultura que recebemos da família, da cultura que recebemos dos nossos pais. Muitas vezes colocamos o nosso padrão de vida e de conduta naquilo que aprendemos numa universidade. Muitas vezes colocamos o nosso padrão de conduta naquilo que vemos pessoas a fazerem. Eu quero que você abandone tudo isso na manhã de hoje e que você torne de fato a palavra de Deus o seu padrão de conduta. Que você faça da Bíblia, o seu código de ética, o seu código de vida, o seu código de que o que é certo e o que é errado, que tudo aquilo que você ouvir, tudo aquilo que você vê, você leve isso ao filtro que é a palavra de Deus. E se estiver em concordância com a palavra de Deus, você tenha para si. Se não tiver, você rejeite na sua vida. O que tem sido o seu código de conduta? Se eu pensar numa nação como a nossa, que tem uma carta magna, como todas as nações, e tentar traduzir isso para a sua vida, qual é a carta magna da sua história? Qual é a constituição da sua vida? Aquela carta que você tem que sempre estar olhando para ver se você não está ferindo um princípio e um valor jurídico que não poderia ser ferido. A Bíblia é a nossa constituição. A Bíblia é a nossa carta magna. Toda vez que eu deixo de observá-la, eu firo um princípio jurídico que eu não poderia ferir. E por isso nós lidamos com o pecado. Nós lidamos com a tristeza, nós lidamos com a dor, nós lidamos com a frustração, porque estamos fora do plano que Deus tinha para as nossas vidas. E estamos frustrados, não porque talvez uma pessoa disse algo que não gostaríamos, estamos frustrados não porque não alcançamos os objetivos que traçamos, estamos frustrados, não porque as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos, estamos frustrados porque estamos fora do padrão de Deus. Volte ao padrão de Deus, deixe que Ele te guie.
Deixe que Ele te guie, né, com a sua palavra, deixe que Ele te guie com a vontade dEle, deixe que Ele te guie com a orientação dEle. Na manhã de hoje nós precisamos deixar ir o controle da história das nossas vidas até o encontro de Jesus. E assim encontrarmos descanso. Eu fico imaginando que Abraão, ao espantar as aves de rapina, e passar o dia inteiro espantando as aves de rapina, nos convida muitas vezes a espantarmos as aves de rapina com a persistência, com a oração, né, com a adoração. Estão tentando roubar a alegria do seu coração, você persiste. Estão tentando roubar a alegria da adoração, você persiste. Estão tentando roubar, né, o desejo de estar aqui, você persiste. Eu acho que existe um exercício nosso. Quando nós olhamos para aves de rapina, Abraão teve o exercício dele e nós temos o nosso exercício, que é a oração, que é a persistência, né, que é a adoração. Mas Deus mostrou para Abraão que um dos exercícios dele, nessa tentativa de espantar as aves de rapina, era descansar aos cuidados de Deus. E ele com a fumaça espantaria as aves de rapina. Convite de Jesus para você na manhã de hoje. Deixe Ele guiá-lo. E nisso você vai encontrar descanso. Mas o texto bíblico fala sobre a última verdade. Vamos voltar lá para Mateus. O texto bíblico diz assim, versículo 29. Tome sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Versículo 30. Meu jugo é fácil de carregar. Veja, meus ensinamentos são fáceis de praticar. Os meus ensinamentos são fáceis de viver. E o fardo que lhes dou é leve. O que Jesus está querendo dizer? O fardo que eu lhes dou é leve. Ou seja, tudo que eu digo para você fazer é possível de ser feito. Os fardos de Jesus leve significa aplicável. Tudo aquilo que Jesus ele pede para nós fazermos é aplicável. Ele não está pedindo nada que seja sobre-humano. Ele não está pedindo nada que seja sobrenatural. Tudo que Ele está pedindo é possível que eu e você pratiquemos. Tanto é verdade que é interessante, quando Jesus se fez homem e andou entre nós, na sua natureza humana, Ele fez aquelas coisas que Ele pede para nós, para que também nós pudéssemos ser encorajados a fazer. Jesus não é insano, que Ele ia pedir para nós algo que é impossível de praticar. Só alguém que seja insano, maluco, né, que vai exigir de nós algo que nós não podemos fazer. Jesus não é insano, Jesus não é maluco, Jesus é o são da história. E Ele diz, os meus ensinos, eu como rabino, e toda a carta de ensino que eu tenho, que é o Evangelho, ele é leve e ele é aplicável. A ideia de leve, o que é? Prazeroso. É prazeroso andar com Jesus. É aplicável os seus ensinos. Dá para colocar no nosso dia a dia. Dá para incorporar no nosso estilo de vida. Então, qual é o convite que Jesus está fazendo aqui quando Ele se compara com os rabinos judaicos? Por exemplo, a história conta que Jesus teve um rabino, Hilel, e os ensinos dele eram pesados, que Jesus teve que combater, porque Hilel, por exemplo, não cria e ensinava que não existia ressurreição. Não existindo ressurreição, não existe esperança de eternidade. E Jesus vai ter que combater isso. E Jesus então vai dizer, e essa é a afirmação dele, meu jugo é fácil de carregar, é prazeroso, é saboroso.
viver o Evangelho, o ensino. O que é o jugo de Jesus? O ensino dele. Por exemplo, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é o quê? Prazeroso de se viver. Ele é prazeroso de se ler. E ele é aplicável. Por isso o texto bíblico vai dizer, é leve. O Evangelho é isso. Então, o apelo de Jesus é, confie em mim. Jesus está dizendo, venham até mim, deixe eu os orientar e confie naquilo que eu estou propondo para vocês. Confie no ensino que eu estou deixando para vocês. Confie na orientação que eu estou dando para vocês. Não é lindo de se ver, por exemplo, como que um cego confia no seu guia, quer seja humano, quer seja animal? Não é interessante como um cego, ele segurando, no braço de uma pessoa, ele anda e ele está ali totalmente dependente do seu guia. Não é interessante ele pegar ali, na guia de um animal e ele andar tranquilamente, porque ele sabe que ele não vai bater a cabeça, ele sabe que não vai tropeçar, ele sabe, porque o animal vai o levá-lo e ele está ali confiando totalmente naquele animal. Não é lindo quando uma criança está doente? Não a doença da criança, mas a confiança que ela tem na mamãe e no papai. Não é lindo uma criança doente corre para os braços da mamãe, como se ela dissesse assim, aqui eu estou seguro, mamãe. Está doendo, está chata a enfermidade, mas aqui eu estou seguro, porque eu sei que a mamãe vai cuidar de mim, eu sei que a mamãe vai fazer alguma coisa, eu sei que a mamãe vai pensar em alguma coisa e isso vai acabar. Não é lindo? Quando os nossos filhos que confiam em nós, como eu já disse tantas vezes aqui deste púlpito, não acordam assustados à noite, perguntando se amanhã vai ter comida. Não acordam assustados à noite, perguntando se amanhã vai ter roupa. Porque eles confiam que nós vamos ser os provedores deles. E eles estão vivendo a vida de maneira tranquila, sem perder o sono, sem ficar angustiado. Porque confiam. Você tem confiado no amigo Jesus? Ou as suas unhas estão muito curtas de ansiedade? O convite é confiar. Mas o apóstolo Paulo traduz isso de uma maneira diferente. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre confiança. Olha como o apóstolo Paulo traduz a expectativa de confiança. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Quando nós confiamos, nós dependemos da força que vem do Senhor, não das minhas próprias forças. Por isso é aquilo que nós temos tentado traduzir ao seu coração nesse tempo. Ei, você não sabe? Tudo bem, Jesus sabe. Ei, você não pode? Tudo bem, Jesus pode. Ei, você não consegue? Tudo bem, Jesus consegue. Ei, você não tem força? Tudo bem, Jesus é a força que você precisa. Na manhã de hoje eu quero convidar você a confiar em Jesus na mesma proporção dos exemplos que eu dei, de um cego que confia no seu guia, de uma criança que confia no pai. Eu quero convidar você a confiar em Jesus e entender que toda a força que você precisa está nele. Ele é fonte de toda a força. Todo o ânimo que você precisa resgatar, toda a energia que você precisa recuperar, todo o sonho que você precisa restaurar, toda a visão que você precisa ter, corra a Jesus. Ele é a nossa força, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos encoraja. Por isso, você pode continuar tentando ser Deus e continuar ferido, continuar cansado, continuar triste. Você pode continuar respondendo a pergunta mais feita e menos respondida. Qual que é a pergunta mais feita nos nossos relacionamentos? E aí, como você vai?
mas é a pergunta menos respondida, porque todos nós respondemos o nosso padrãozinho: está tudo bem, quando na verdade não está nada bem. Então a pergunta mais mentirosa da sociedade é: como você vai? E a resposta mais mentirosa da sociedade é: vai tudo bem. Você pode continuar na negação. Você pode continuar dizendo: eu posso, eu sei, eu resolvo, eu dou o meu jeito, né? Eu dou meus pulos, eu tenho os meus contatos, eu vou fazer a minha correria. Deixa que eu faça a minha correria e eu resolvo isso. Continue fazendo a sua correria, continue dando os seus pulos. Você vai continuar doente. Por isso Jesus diz: vinde a mim. Você que está cansado de dar os seus pulos, você que está cansado de fazer a sua correria, você que está cansado de dar o seu jeitinho. E brasileiro é louco para dar um jeitinho, né? Brasileiro é especialista em jeitinho, tanto que já até é um jargão nosso, né? E o jeitinho brasileiro, como vai? Eu me lembro do meu professor, né, de ética na faculdade, Lourenço. Ele escreveu um livro, Dando um Jeito no Jeitinho. Exatamente por causa dessa tendência nossa, né? De até mesmo ferir padrões éticos para dar um jeito na situação. Ele diz: vinde a mim. Abra mão do controle da sua vida na manhã de hoje. E entregue o comando da sua vida a Jesus. Esse é o convite que Jesus faz. Vinde a mim. Eu não sei quantos de vocês estão precisando de descanso na manhã desse domingo. Esse refrigério da alma, esse descanso da alma. Eu não sei quantos de vocês estão precisando disso. Mas o convite é esse. Abra mão do controle e deixe que Ele cuide da sua vida. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar nesse momento. Qual área da sua vida talvez seja a mais difícil para você confiar a alguém? Qual é a área da sua vida que talvez seja a mais difícil de você abrir mão? Qual é a área da sua vida que talvez seja a mais difícil para você pedir ajuda? Eu não sei, né, se você é homem como eu sou homem. Mas eu, como homem, por exemplo, prefiro me perder do que parar e pedir orientação de aonde chegar. É claro que agora a gente tem o GPS e a gente briga com o GPS, né? O GPS sempre faz o caminho pior, na nossa opinião, pelo menos na minha opinião. Eu estou sempre brigando com o GPS. Ele fala assim: vai para a direita. Eu falo: não vou, eu vou para a esquerda. Se você tem brigado com o GPS da sua história, se você tem áreas da sua vida que você tem grande dificuldade de pedir ajuda, se você tem áreas da sua vida que você tem grande dificuldade de abrir mão do controle, eu quero convidar você a deixar que Jesus controle agora esta área da sua vida. Mencione esta área da sua vida a Jesus. Abra mão do controle nesta hora. E entregue esta área da sua vida a Jesus. É o medo de perder alguém? É o medo de perder algo? É o medo de uma notícia? Qual é a área da sua vida que você sabe que ninguém sabe, é só você que sabe? É um vício? É uma compulsão? É a sexualidade? Qual era da sua vida que talvez, se ela viesse à tona, você sentiria tanta vergonha das pessoas acharem e descobrirem que você é assim? Confesse agora a Jesus. Peça que Ele tome conta desta área da sua vida. Abra mão do controle da sua história. Vá até Ele.
e encontre descanso para a sua dor. Qual é a área da sua vida que tem privado você de um sono gostoso? Qual é a área da sua vida que tem levado você a comer mais, ou a deixar de comer, a roer as unhas? Qual é a área da sua vida que tem impedido você de estar socialmente mais à vontade? Peça a visita do Espírito agora e entregue esta área aos cuidados de Jesus. Abra mão. Eu quero orar por você na manhã de hoje. E num gesto físico a Jesus, eu quero convidar você a ficar em pé e nesse gesto você está dizendo: Senhor Jesus, eu estou abrindo mão desta área da minha vida para que o Senhor cuide por mim. Eu não sei o que fazer. Eu já fiz tudo o que eu sabia. Eu já fiz tudo o que eu podia. Tudo que eu achava que eu podia. Tudo que eu achava que eu sabia. Mas não adianta. Nada muda. Nada acontece. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Num gesto de fé para Jesus, fique em pé nesse santuário. Eu quero orar por você nesta hora. Se você está em casa, fique em pé. Eu quero orar por você. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. E eu quero convidar você a sentir agora a paz que excede todo entendimento. A paz que somente Jesus pode nos dar. A paz que não vem do mundo. A paz que Jesus declara nos dar. Como Ele nos fala na sua palavra: a minha paz vos dou. Esta paz que eu quero que agora você desfrute. É desta paz que eu quero que agora você conviva. Pai querido,